Meridiano de Sangue é desses raros livros para os quais o adjetivo grandiloquente cai muito bem. Nesse romance que é considerado a obra-prima do escritor Cormac McCarthy, a grandiosidade tem seu lugar merecido, seja na linguagem, na temática ou na ambição do autor. McCarthy, um dos maiores romancistas vivos dos Estados Unidos, se utiliza nesse livro do gênero western para tratar de temas amplos, como é o caso da violência na história do homem e do uso do conhecimento como instrumento de dominação e destruição. É importante dizer que, apesar de ser um western, o livro está longe daquele estilo clássico de exaltação do cowboy e do desbravador branco. Mas o cenário e o contexto histórico do western estão lá. O enredo se passa em meados do século XIX e na região de fronteira entre os Estados Unidos e o México, geralmente tendo como pano de fundo paisagens desérticas, cânions, dunas e aqueles horizontes a perder de vista. E esse pano de fundo tem muito a ver com o que McCarthy discute no livro. Nele, a gente tem um encontro de 3 etnias com configurações distintas de organização política, social e tecnológica. São os mexicanos, que acabaram de se tornar independentes e de se constituírem como nação, os indígenas, que estão vendo seu mundo simplesmente ser extinto, e os norte-americanos, que querem expandir seus domínios e têm o poder necessário para isso. Pois bem, o protagonista do romance é um adolescente que no começo da história tem apenas 14 anos. Ele perdeu a mãe logo após nascer, em função do parto, e o pai se isola em meio à tristeza e à bebida. O menino fica na prática abandonado, a ponto do pai nunca ter lhe chamado pelo nome, fazendo referência a ele só como garoto. Assim, ele se torna apenas Kid e com essa idade já é uma pessoa cheia de raiva e que foge de casa no interior do Tennessee e passa a vagar pelo país. Após alguns anos, em que vai se testando em brigas e arruaças, Kid vai parar no Texas em 1849, pouco depois da guerra em que os Estados Unidos tomou quase metade do território do México. E aqui é importante um parênteses histórico. Essa guerra ficou conhecida como Guerra Mexicano-Americana e aconteceu entre 1846 e 1848. Foi um capítulo crucial da expansão territorial dos Estados Unidos. E no final, o México foi obrigado a ceder não apenas o território do Texas, onde havia começado o conflito, mas também as áreas onde hoje ficam diversos estados americanos, como é o caso da Califórnia, Nevada, Utah e Novo México. O Kid chegou ao Texas logo após a guerra, em 1849. Nessa época, andavam por lá paramilitares americanos que agiam sem autorização oficial do governo. Eles eram conhecidos como freebooters, uma palavra que tem origem flibusteiro e que é só outro nome para pirata. Eles podiam ser motivados por dinheiro ou por ideologia, mas geralmente era pelas duas coisas mesmo. O Kid foi então alistado em um grupo desses, liderado por um personagem chamado Capitão White, um sujeito que acreditava que os Estados Unidos deviam ter tomado o México inteiro, e não só quase metade do território, e por isso ele queria continuar saqueando o país vizinho. A partir daí começam as incursões de Kid pela região nesse destacamento do Capitão White. Mais tarde esse grupo vai se desfazer e na sequência o protagonista vai se juntar a um outro grupo, dessa vez uma gangue famosa e que realmente existiu, liderada por um ex-militar chamado John Glanton. A gangue Glanton era distinta dos freebooters por ser formada simplesmente por mercenários. Eles eram contratados por cidades mexicanas para matar indígenas, em especial os apaches. A ideia, em tese, era tornar as rotas de transporte no meio do deserto mais seguras. E o grupo recebia o pagamento de uma forma, digamos, cândida, que era de acordo com a quantidade de scalpos que levava às autoridades mexicanas. Era assim que eles comprovavam o número de indígenas que tinham exterminado. Não fica difícil perceber que um dos temas do livro é a chamada Doutrina do Destino Manifesto, uma ideologia que justificava o expansionismo e as intervenções dos Estados Unidos pelo continente, isso já no século XIX. A ideia era basicamente que os norte-americanos tinham a missão divina de levar sua cultura e civilização para outros povos, que seriam assim beneficiados pelo progresso. Vejam só. Mas para além disso, com o transcorrer da narrativa, a gente percebe que esse aspecto político e histórico é um ponto de partida para Cormac McCarthy abordar questões universais, como é o caso da violência, da dominação política e étnica e da extinção de comunidades inteiras e dos ambientes e culturas em que elas viveram.
E para isso, McCarthy elabora com excelência personagens que são verdadeiros arquétipos. Um dos casos em que isso fica mais evidente é o do juiz Holden, o braço direito de Glanton no comando da gangue da qual Kidd faz parte. Holden é um homem extremamente inteligente e culto e ao mesmo tempo um sujeito intrinsecamente violento em todos os sentidos. Se por um lado ele consegue ver a história e o comportamento humano em perspectiva, por outro ele dá a ambos, história e comportamento, significados estritamente nihilistas. Já o protagonista Kidd é um órfão que muito cedo foi atirado ao mundo em meio a forças da natureza e da história. Na prática, ele é jogado para lá e para cá por essas forças como se fosse um náufrago perdido no mar. Nesse trajeto, ele vai conviver com bandidos, loucos, aventureiros e vítimas, muitas vítimas. Mas o Kidd vai amadurecer, porque Meridiano de Sangue também é, de certa maneira, um romance de formação. Em algum momento, ele vai entender que, apesar de tudo, ele pode tomar decisões por conta própria e vai se desafiar a fazer isso. É importante reforçar que Kidd está sempre em movimento na narrativa, como costuma acontecer com protagonistas de outros livros de McCarthy. E esse é um gancho interessante para a gente falar sobre a linguagem do autor, porque esse fluxo contínuo da história também está presente no estilo da escrita dele. O McCarthy é muito econômico no uso da pontuação. E uma coisa bem peculiar é que ele gosta de substituir os pontos finais por simples vírgulas ou pela conjunção e. Ou seja, é como se assim como os personagens, também as frases não parecessem quietas aos olhos da gente. Como se fossem se enganchando umas nas outras num movimento permanente. Agora, se isso está presente em outros romances de McCarthy, e realmente está, eu acho que uma coisa que diferencia Meridiano de Sangue é a intensidade descritiva do livro. É algo que aparece, por exemplo, na paisagem, os desertos e pradarias surgindo com riquezas de detalhes em longos trechos do livro e com um lirismo que contrasta com a objetividade que ele usa na hora de descrever as ações humanas. Essa característica descritiva também está presente, de certa forma, no uso de termos muito específicos ou arcaicos para designar uma infinidade de coisas. A tecnologia dos armamentos, as vestimentas daquele período, os tipos de construções, as estruturas geológicas, a visão das constelações no céu do deserto e por aí vai. A junção dessas duas coisas, a pontuação e as longas descrições, podem fazer a escrita de McCarthy ser desafiadora para o leitor que não está acostumado com ela. Mas o esforço nesse caso vale muito a pena. Eu acho que Meridiano de Sangue é um livro para se ler sem pressa, aproveitando essa característica descritiva e fazendo mesmo consultas ao dicionário e ao Google. No meu caso, isso foi algo que enriqueceu muito a leitura. É que, às vezes, com uma palavra, uma expressão, McCarthy está evocando um monte de coisa e reconstruindo uma época e uma região que ele pesquisou por anos a fio. A atualidade e a relevância de Meridiano de Sangue está, dentre outros motivos, no fato dele conseguir colocar a história humana em perspectiva, em um momento em que isso é muito necessário. A gente vive uma época em que é essencial entender os traços da nossa condição que fizeram a história acontecer como aconteceu, e os riscos que isso traz para a gente hoje. Meridiano de Sangue, além de um livro fabuloso, é uma contribuição grandiosa para isso. Gente, obrigado por acompanhar a resenha. Esse canal é o Todas as Páginas, e se você gosta de estar bem informado sobre o que acontece no universo literário, curta o vídeo e assine o canal. Valeu, tchau!